Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta e hoje eu quero falar para vocês sobre o cuidado com os versículos novos, ou seja, o cuidado que nós precisamos ter com alguns versículos que surgiram, que as pessoas acham que estão na Bíblia, mas na verdade esses versículos não estão contidos na Bíblia Sagrada. Venha comigo, aprofundando nas Escrituras. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre alguns versículos novos, ou o cuidado que nós precisamos ter com os versículos novos. De vez em quando nós nos deparamos com irmãos na igreja que têm a oportunidade e, pela sua simplicidade, ou talvez não tenham um certo conhecimento da palavra, às vezes citam alguns versículos usando a expressão "a Bíblia diz", quando na verdade a Bíblia não diz esse versículo que os irmãos acabam citando na igreja. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós queremos repetir o que muitas pessoas dizem ou o que alguém falou. E aí, onde nós devemos tomar o máximo de cuidado. Nós precisamos ler a Bíblia para que a gente não venhamos citar versículos dizendo que a Bíblia diz, quando na verdade a Bíblia não diz. Eu vou citar alguns versículos aqui que já vi e ouvi irmãos citando na igreja, dizendo que a Bíblia diz, mas na verdade a Bíblia não diz. Quero deixar claro aqui que esse vídeo é só para nos trazer um ensinamento, informações, para que você venha ter conhecimento dos versículos que alguns irmãos citam na igreja, dizendo que a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz. O primeiro que eu quero citar aqui é: a Bíblia diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é uma verdade, isso pode acontecer com alguém que não vem para Jesus pela dor, mas vem pelo amor. Ou, perdão, que não vem pelo amor, mas que vem pela dor, na verdade. Eu inverti aqui. Mas o errado aqui está na expressão "a Bíblia diz", porque na verdade a Bíblia não diz quem não vem pelo amor, vem pela dor. O segundo versículo novo que as pessoas citam, dizendo que a Bíblia diz, a Bíblia diz, a voz do povo é a voz de Deus. Esse versículo também não está no texto sagrado. O terceiro versículo novo que nós vemos as pessoas citando é: a Bíblia diz, fazei o bem sem olhar a quem. A Bíblia não diz esse versículo. O quarto é: a Bíblia diz, o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia não contém esse versículo. Contém um versículo diferente desse. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo de número 24. Se você tem uma Bíblia em casa e quer conferir comigo, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 24 e versículo de número 16, que diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Olha, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, ele cai e ele se levantará, ele mesmo. Mas a Bíblia não diz o cair é do homem e o levantar é de Deus. O próximo versículo novo que algumas pessoas citam é: a Bíblia diz, mente vazia é oficina do diabo. Esse versículo também não está na Bíblia. O próximo é: a Bíblia diz, o pouco com Deus é muito. A Bíblia não diz esse versículo não consta também na Bíblia. A Bíblia diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido.
A Bíblia não diz esse versículo. Esse versículo não está na Bíblia. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, esse versículo novo que inventaram foi tirado de Mateus, capítulo 26, verso de número 52. Mas lá diz totalmente diferente do que as pessoas dizem. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 52. O texto diz assim: então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aqui está se referindo quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado, quando o soldado foi prender Jesus. Então Jesus disse a Pedro: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E aí surgiu esse adágio, ou esse provérbio, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas a Bíblia não diz esse versículo. O próximo versículo a Bíblia diz: quem dá aos pobres empresta a Deus. A Bíblia não diz esse versículo. Existe um versículo parecido, mas não é assim que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 19, e verso 17. É um versículo parecido, mas não é assim que está. As pessoas dizem, a Bíblia diz, quem dá aos pobres empresta a Deus. Mas Provérbios 19, e verso 17 diz assim, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Olha que está diferente. A Bíblia não diz quem dá aos pobres empresta a Deus. A Bíblia diz ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. O próximo a Bíblia diz, dando que se recebe. Não está na Bíblia. A Bíblia diz, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Não está na Bíblia. A Bíblia diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, 1 de Timóteo, capítulo 6, verso de número 10, um versículo muito citado, muito conhecido, diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo, com muitas dores. Então a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A Bíblia diz, a palavra de Deus se renova a cada manhã. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Isso eu acredito que tiraram lá de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Diz assim, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Novas são cada manhã as misericórdias do Senhor. Novas são a cada manhã. Mas a Bíblia não diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não está na Bíblia esse versículo. A Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. A Bíblia não diz isso. Isaías 41, verso 10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas a Bíblia não diz, esforça-te e eu te ajudarei. E o último,
A Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á. A Bíblia não diz isso. Mateus, isso foi tirado de Mateus capítulo 7, versículo também de número 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Então a Bíblia não diz pedi, pedi, dá-se-vos-á. Isso foi tirado, eu acredito, do hino 84 da harpa cristã, onde, para que o hino pudesse dar a melodia correta, colocaram pedi, pedi, dá-se-vos-á, né? Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Aí tem uma parte de pedi, pedi, dá-se-vos-á. Então colocaram essa expressão aí para encaixar aí na música e dar a melodia. Mas a Bíblia não diz pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então, são alguns versículos que inventaram. Tem muitos outros, eu disse que aqui era o último, mas tem aí também João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O versículo termina aí. Mas tem gente que lê assim, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis. Tem pessoas que acrescentam vós vencereis, mas o vós vencereis não faz parte do texto sagrado. Que Deus abençoe, meus queridos, que nós possamos ficar atentos à leitura da palavra de Deus, para a gente não ficar citando esses versículos novos, dizendo que está na Bíblia, mas que na verdade não está na Bíblia. Deus abençoe, fica na paz. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. E não deixa de deixar aí o teu comentário. Um abraço.